a reunião clínica da disciplina de nefrologia da Unifesp. Ela é realizada aqui no Hospital do Rim desde 2011 e já realizamos até o final do ano passado 543 reuniões. E a partir de junho de 2020, essas reuniões são gravadas e depositadas no YouTube. A reunião de hoje são os highlights do Congresso Americano de Transplantes. Será apresentada pela doutora Marina Cristelli. A doutora Marina Cristelli é bem conhecida, não só do nosso grupo aqui, mas como da Sociedade Brasileira de Transplantes e possivelmente de vários grupos internacionais, devido à sua carreira, à sua trajetória na área terapêutica específica, doutora em nefrologia pela Universidade de Barcelona, graduada em medicina na Universidade Federal de Minas Gerais e com mestrado aqui na Unifesp. Nos últimos anos, foi visível o seu crescimento científico, o seu crescimento em termos de crítica, e isso é demonstrado pelo número crescente de publicações em artigos de alto impacto na área do transplante. Eu não vou nem citar aqui todos os artigos que ela vem publicando, e nem o mais citado, porque todos eles são relevantes para o nosso conhecimento. A doutora Marina, então, tem toda a disponibilidade agora de tentar passar para vocês qual foi a nossa experiência durante o Congresso, quais são as vertentes mais importantes, claro, com todo o ponto de vista pessoal dela, e depois que ela terminar, nós vamos ter um tempo para discussões, sugestões, opiniões dos membros que estão participando dessa reunião. Por favor, Maria. Obrigada. Bom dia a todos que eu ainda não encontrei. Bom dia, doutor Celso. Fico sempre aqui. Coube a mim, então, trazer para vocês os highlights do Congresso Americano, com todos os vieses de uma mineira, que foi parada em San Diego. Aliás, adorei a cidade. Nós precisamos voltar lá. Eu vou começar com história, porque a plateia é diversa e eu não espero que todos conheçam o que é o Congresso Americano de Transplante. E eu trouxe 4 pontos dessa história. Tudo começou em Chicago, em 1982, quando os nefrologistas de transplante se reuniram pela primeira vez, e nessa época a sociedade tinha 200 sócios. Então, era mais ou menos o tanto de pessoas reunidas aqui nessa sala. Isso ficou muito bom, e eles foram se reunindo anualmente até 2000, quando o Dr. Wilson quis se reunir junto com os clínicos, e os cirurgiões se reuniram com os clínicos no primeiro ATC de verdade. Esse nome foi cunhado em 2000 em Chicago também. Foram se reunindo anualmente, o número crescente de membros da sociedade chegou a mais de 8.000 participantes, até que veio a pandemia, e eu trouxe esse marco porque em 2021 o congresso aconteceu na nuvem. Então não houve congresso presencial, foi completamente virtual, e isso tem a ver com o que eu falei, de que daí para frente as coisas foram diferentes, e eu acredito que diferentes para melhor. E agora estamos em 2023, estamos em San Diego, foram 4.000 participantes, 1.800 pôsteres, 536 apresentações orais, cada uma delas de 10 minutos, 12 salas simultâneas e 74 expositores que patrocinaram de alguma forma esse evento. E o Brasil? O Brasil foi super bem representado, a doutora Ela, que está participando com a gente. Fomos 9 centros transplantadores de todas as regiões do Brasil. Tivemos Blumenau, São Paulo, Minas Gerais, Fortaleza, Brasília, Recife. O doutor Mário Abud foi moderador de uma sessão que falou sobre epigenética e avanços. Tivemos 4 apresentações orais, a doutora Ela já apresentou o trabalho dela sobre aderência depois
Eu gostaria muito que ela compartilhasse conosco as impressões dela sobre esse trabalho e a repercussão dele. E apresentamos 17 pôsteres, 13 deles daqui da nossa instituição. E agora, o que eu vou mostrar de novo? Não sei se vocês vão encontrar o Oli aqui. Eu não encontrei. O congresso não estava cheio, esse é o corredor principal do congresso, a Laila já colocou isso, acho que muito bem. Mas, por um lado, foi bom porque a gente conseguia encontrar, por acaso, várias pessoas. E eu fiquei pensando, por que não teve novidade? E aí eu vou trazer 3 comparações com uma outra área irmã. Então, o congresso teve 4.000 participantes esse ano, e a área de transplante, se você olhar no Clinical Trials, existem 101 ensaios clínicos em andamento. E até agora são 6 drogas aprovadas pelo FDA. Se a gente comparar com uma área irmã, mais ou menos, que é a oncologia, o congresso da ASCO, que terminou igualzinho em junho, agora, teve 40.000 participantes. São 19.838 ensaios clínicos em andamento. E são mais de 200 drogas aprovadas pelo FDA. Então, eu vou roubar, essa fala não é minha, do Dr. Hélio, mas a inovação, ela é movida por tratamento. A inovação, ela é movida por novas moléculas. E a área de transplante está passando por um momento de carência de novas moléculas. Então, talvez isso seja um ponto que tenha feito esse desbalanço entre essas duas entidades, né, oncologia e transplantes. E aí também não acho que todo mundo tem que saber a história dessas moléculas, mas eu quis fazer uma linha do tempo um pouco de propósito, assim. Em 83 foi a primeira aprovação da ciclosporina, né, que é uma droga que revolucionou a área dos transplantes. Imagina o congresso dessa época, né? E aí houve uma época áurea aqui, entre 94 e 99, que 4 drogas foram aprovadas. Isso deve ter... Eu nem era nascida nessa época. Isso deve ter causado um furor das pessoas. Primeiro, para ver o que era esse remédio. Segundo, para ver como usava. Terceiro, para ver o que dava errado. E quarto, para ver o que dava certo, né? Depois passamos 10 anos sem novas moléculas, sem novas aprovações, e aí veio o everolimo. E junto com o everolimo veio o maior estudo clínico em transplante. Isso também causou um burburinho enorme nos congressos. E a última droga aprovada, nova de verdade, para tratamento e prevenção contra a rejeição é o belatacept, que foi em 2011, que é uma medicação endovenosa, que tem algumas questões, inclusive de produção, né? E de lá para cá estamos aqui em 2023 esperando novidades. O café estava quente. Vamos ver o que mais que foi quente, já que as novidades não são tão novidades assim. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Então eu dividi as novidades em 3 pontos que nos chamaram a atenção. Aqui eu coloquei citomegalovírus de propósito, porque depois a Laila vai falar um pouquinho mais, que eu tenho várias perguntas para fazer para ela. Mas uma área que foi muito, muito falada foi diagnóstico. Já que a gente não tem tratamento, será que a gente pode melhorar o diagnóstico? E diagnósticos no sentido de menos invasão, de mais agilidade, de maior precisão, de maior individualização. E aqui são os marcadores, eu tenho alguns slides, isso e o papel desses marcadores que eles podem ocupar. E junto com o diagnóstico veio forte tentativas de aglomerar tantas informações e traduzir numa conclusão útil e inteligente. E aí vem muitas e muitas e muitas palestras sobre inteligência artificial. Em tratamento, tenho 2 promessas para trazer para vocês, que são um pouco derivadas até da oncologia e das doenças autoimunes,
que são novas tentativas de utilizar inibidores da interleucina 6. Depois eu tenho uma foto um pouco assustadora de onde fica essa molécula. E novas tentativas de inibir a ativação do linfócito, já que o linfócito T é o principal personagem da rejeição ao enxerto, que é o que a gente tem que tentar evitar. Sobre citomegalovírus, existem dois tratamentos que não são novidades do Congresso, que no Congresso foram mencionados como estamos utilizando esses tratamentos, e era uma promessa, terapia celular dirigida contra a CMV, e depois eu vou contar se essa promessa foi cumprida ou não. Então, essa é a sala principal do Congresso, é a plenária. Geralmente, isso aqui ficava abarrotado de pessoas, e esse ano tinha cadeira para você escolher onde você queria sentar. Sobre os marcadores, então, foram 4 plenárias daquelas grandonas, 11 apresentações orais, especificamente com marcadores em transplante renal. Tinha sobre transplante cardíaco, mas eu acho que não vem ao caso aqui, e foram 53 pôsteres. E esses marcadores são proteínas, são pool de transcritos gênicos, são citocinas inflamatórias, que seriam utilizados para DGF, monitorização de pacientes estáveis, diagnóstico diferencial quando existe disfunção do enxerto, resposta ao tratamento quando existe rejeição aguda e prognóstico para aconselhar ou para tomar conduta sobre o risco de perda. Uma questão que foi assim muito constante foi a tentativa de antecipar o que vai acontecer com aquele paciente. Mas até agora, nenhum marcador conseguiu, e não sei se vai conseguir, antecipar de forma precisa. A ponto, por exemplo, de uma das palestras, um dos palestrantes dizerem, sim, esse marcador se eleva quando há disfunção renal, e se a suspeita é de infecção urinária, nós vamos comprovar com uma urocultura. Então, portanto, estamos nesse ponto, o Congresso trouxe esse ponto de interrogação, porque os marcadores de disfunção renal ou de má recuperação do enxerto ou de prognóstico ainda não fornecem resultado rápido, ainda não são reprodutíveis, ainda não são padronizados, ainda carecem de acurácia e de performance do teste, não necessariamente trazem a relação causal e não são custo-efetivos. Essas prerrogativas são as prerrogativas para um biomarcador ideal. Então, ainda estamos em processo de descoberta do que nós vamos utilizar. E aí, eu trago para vocês algumas participações brasileiras nesse processo. O primeiro é esse estudo aqui brasileiro, que foi desenvolvido no Hospital do Rim, com 65 receptores de transplante, e medidas seriadas, vejam só, 7 medidas de um pool de marcadores da urina. Num cenário em que a função tardia do enxerto, ou seja, os pacientes que transplantam precisam de hemodiálise, né, na primeira semana depois do transplante, em 58% das vezes, e essa falta de recuperação do enxerto gera dúvidas, gera necessidade de biópsia para descartar, por exemplo, a rejeição aguda, numa incidência só de 5% de rejeição aguda nessas 38 biópsias. Então, aqui é uma enorme oportunidade de identificar marcadores, de predizer o que vai acontecer com esses enxertos. Esses enxertos vão funcionar, esses enxertos vão adquirir uma performance adequada. E esse primeiro trabalho que eu mostro para vocês é um resumo muitíssimo resumido, que esse score, ele teve uma associação interessante com a função renal. Então, aqui, por exemplo, esse score baixo, abaixo de 32, no D14,
os indivíduos partiam de um CLIRACIN de 29 e alcançaram 46 de função renal, aqui está errado, com 12 meses após o transplante. Quem tinha esse score alto, com 14 dias, não alcançou uma melhoria interessante na função do enxerto aos 12 meses, nesse cenário de baixo índice de rejeição aguda. Então, aqui talvez possa ser uma oportunidade. Esse marcador elevado pode indicar uma agressão e uma necessidade desse paciente ser melhor monitorizado, porque pode ser que indique que esse enxerto não vai atingir uma função tão satisfatória assim. Bom dia, doutor Luiz. Oi? Já estou terminando. Um outro marcador interessante com participação brasileira é o cell-free DNA, e eu tentei aqui traduzir o que é isso. O cell-free DNA é um pedacinho do DNA derivado do doador, que, uma vez o paciente transplantado, né, o enxerto implantado no receptor, em pequenininhas frações ele circula livremente no sangue do receptor, nas condições normais. Durante a fase inicial da recuperação da função do enxerto, existe um problema. O problema é a ocorrência de rejeição aguda. Aquela lesão de isquemia-reperfusão pode ser amplificada e se tornar, né, vamos dizer assim, em termos muito leigos, um fenômeno de agressão imunológica ao enxerto. Será que o aumento dessa fração de DNA do doador pode significar uma agressão perpetuada às células do enxerto e essa agressão imunomediada ser responsável por um aumento muito maior dessa fração? Está aí uma oportunidade, e no cenário brasileiro, de 58% de função tardia do enxerto, está aí uma excelente oportunidade de investigação. E o grupo fez isso e levou um trabalho também para a TC. Foi também um estudo de centro único aqui do Hospital do Rim, com 150 receptores de transplante, e essa fração do DNA do doador foi medida com 14 dias e 30 dias, nesse mesmo cenário. 58% de DGF e 6% de rejeição aguda. Foram realizadas 64 biópsias e apenas 6 comprovaram, né, um fenômeno passivo de tratamento diferente até o momento. E vejam vocês, aqui nesse eixo é o valor dessa fração de DNA, então 1%, 2%, e aqui são os fenótipos de acordo com a vida real do paciente. Primeiro ponto, a maioria dos marcadores estava baixo. Segundo ponto, várias e várias pessoas que não fizeram biópsia realmente tinham marcadores baixos. Alguns indivíduos tinham marcadores altos. Será o que estava acontecendo nesses rins? É uma excelente oportunidade de investigar. E algumas pessoas que tinham um fenótipo de rejeição aguda tinham marcadores baixos também. Então, será que esse marcador melhor estudado, melhor delimitado, pode ajudar na indicação da biópsia por função tardia do enxerto? Será que acompanhar esse marcador, o declínio ou a subida, pode nos guiar e evitar biópsias ou guiar melhor a realização dessas biópsias num tempo mais oportuno? Então, essa é uma pergunta para um futuro talvez próximo. Um terceiro estudo brasileiro, também nessa linha, ele avaliou 95 receptores de transplante um pouquinho depois. Entre 15 e 120 dias de transplante, já tinham saído de diálise, mas ainda não tinham atingido função satisfatória. E aí a biópsia renal foi indicada por essa recuperação incompleta da função renal. Esse fragmento do DNA do doador foi colhido no momento pareado com a biópsia. Por convenção, por determinação do fabricante, o resultado maior que 1%, ele prediz um maior risco de rejeição. Aqui é também a fração do DNA do doador, e aqui são 3 grupos de pacientes. Pacientes com biópsia sem alterações, pacientes com outros diagnósticos e pacientes
com diagnóstico de rejeição. Vejam vocês que interessante, realmente os pacientes com um fenótipo de rejeição na biópsia tinham um marcador mais elevado. Será, então, que os pacientes com um marcador absolutamente normal poderiam não ter realizado aquela biópsia, pelo menos naquele momento? Também é uma pergunta para um futuro, quem sabe, não tão distante. E para terminar a questão dos marcadores de fragmento de DNA, que realmente foi o meu assunto preferido no congresso, eu trouxe um estudo agora espanhol, realizado no Hospital Clínic, com um pouquinho de incorporação de inteligência artificial. A tentativa foi encontrar uma previsão do futuro, e aí é um problema. Mas foram 61 receptores de transplante, num cenário um pouquinho diferente. 30 doadores desses receptores eram doadores com coração parado, que se chama assistolia, e essa molécula foi avaliada no dia 1º, dia 7, dia 14 e dia 30 pós-transplante. O cenário é um pouco diferente, 1 em cada 4 pacientes só desenvolve necessidade de diálise na primeira semana do transplante. E o que eles fizeram foi incorporar esses resultados, nesses diferentes tempos, a uma ferramenta eletrônica que se chama iBox. É um algoritmo, é um aplicativo, que tenta prever o risco de perda do enxerto renal no futuro. E de todos os resultados, eles ainda estão trazendo resultados, e o Dr. Lauro foi muito feliz em dizer que a pergunta de hoje é a resposta do congresso do ano que vem. Nós precisamos aprender, nós estamos aprendendo a fazer isso também. Mas o marcador no dia 7, ele teve uma relação, ainda que fraca, com a previsão desse futuro, junto com todas as outras informações desse algoritmo, que inclui, inclusive, creatinina, resultado de biópsia, presença de anticorpo. Vejam vocês que quem tinha um marcador maior que 0,5% no dia 7, teve uma probabilidade de sobrevivência com a função do enxerto menor, em vermelho, do que quem tinha esse marcador baixinho no 7º dia. Então, a ideia é tentar, bem precocemente no transplante, prever se esse paciente precisa ou não de um cuidado maior. O que nós vamos fazer com isso ainda é objeto de inúmeras perguntas. Se essa correlação vai ser reproduzida, se isso vai ter uma significância clínica, também não sei responder. E esse é o grupo, e é a oportunidade que eu contei de se encontrar ao acaso, entre aspas, com pessoas que conseguem trocar tanto. Essa é a Helena Quadrado, que é a primeira autora daquele estudo que eu mostrei, a Yasmin, doutora Hélio e eu, de terno, doutor Luiz, e esse é o doutor Oppenheimer, chefe do serviço do Hospital Clínic. E nos pôsteres ele passou vários e vários minutos conosco, conversando, trocando ideias, vendo o que nós tínhamos publicado e discutindo possibilidades de fazer trabalhos futuros. E é sobre isso que a presença no congresso tem a dizer, é sobre essa interação, especialmente no campo das inovações escassas. Aqui também é uma foto gentilmente cedida pela doutora Laila, da área dos pôsteres, e eu achei muito interessante porque é um congresso absolutamente democrático, as pessoas realmente se encontram e conversam e perguntam, e é tudo muito junto das outras áreas, é fácil você saber onde que você vai e como que você se desloca. Na segunda parte, eu quero trazer as novas moléculas em investigação. Foi um simpósio satélite, é um simpósio patrocinado, foi uma sessão plenária de todas as sessões plenárias que aconteceram, apenas. E vejam vocês a diferença dos outros, né, do diagnóstico. Foram 8 apresentações orais e apenas 3 pôsteres, especificamente sobre esse assunto em transplante renal. A tentativa de utilização é em dessensibilização de pacientes que têm muitos anticorpos pré-formados antes do transplante, tratamento e prevenção de rejeição aguda e de rejeição crônica ativa, que é um problema muito frequente nas discussões e é um problema do paciente muito, muito comum.
E olhando no Clinical Trials, o que existe sobre isso, foram apresentados aqui 3 estudos pré-clínicos, todos eles foram apresentados no Congresso, sobre inibidores de coestimulação. Daqui a pouco eu mostro uma foto de o que é isso. E foram 3 estudos de fase inicial, 1 ou 2, com inibidor de coestimulação e inibidor de interleucina 6. Isso é para dizer que nós estamos muito no começo da tentativa de utilização dessas moléculas na prática. Então, pode ser que sejam moléculas do futuro e pode ser que não, pode ser que sejam moléculas utilizadas para a gente entender o que está acontecendo e talvez desenvolver outros alvos terapêuticos. Eu trouxe de propósito essa figura porque é assustadora. Aqui é o linfócito T conversando com a célula apresentadora de antígenos. Quando eu fiz faculdade, eu tinha aprendido que tinha o receptor de linfócito T e o complexo MHC e estava tudo bem. E agora, no Congresso, não é isso, não está tudo bem. Mas isso é inovação. Nós fomos descobrindo tantas e tantas moléculas que auxiliam a conversa entre o linfócito T e a célula apresentadora de antígenos. Isso na oncologia, nas doenças autoimunes, está muito mais adiantado. Essa foto eu tirei de um artigo de doença autoimune e eu precisei apagar o tantão de molécula que está sendo testada contra cada uma dessas vias de ligação. Cada palitinho desse conversa com um palitinho do outro lado. Temos oportunidades de desenvolver novas drogas, né? No Congresso foram apresentadas essas aqui, sempre em fases iniciais, em estudos pré-clínicos, mas são 2 tônicas, né? A inibição da conversa entre o CD40 e o ligante dele no linfócito T, que são essas sopas de letrinhas aqui, são 4 moléculas que estão promissoras, e a inibição da conversa entre o CD28 e os seus ligantes, CD86 e CD80, que são essas 2 moléculas aqui. Lembrar do belatacept? O belatacept ele inibe essa aqui, CTLA4, mas não foi muito lá bem sucedido. Então eu trouxe essa foto não para assustar, mas para dizer que pode ser que no futuro nós possamos ouvir falar de mais e mais moléculas, porque provavelmente essa conversa entre linfócito T e célula apresentadora é uma conversa que vai continuar no órgão transplantado. Né? Eles vão continuar se encontrando nos corredores lá dos congressos deles. Então, estudar essas vias de coestimulação me parece muito interessante. E aqui uma outra foto, que eu também tirei de um artigo, agora dessa vez de oncologia, é onde que está essa tal dessa interleucina 6. Então, esse receptor lindo aqui é o receptor da interleucina 6, ele não é um receptor sozinho, ele tem coadjuvantes. E a pobre da molécula da interleucina 6, quando ela gruda nesse receptor, ela desencadeia uma cascata absurda de sinalização e de transcrição gênica que eu nem sei explicar. Mas esse clazakizumab, treinei bastante para falar essa palavra e errei, é um inibidor da interleucina 6 que vem como uma promessa de tratamento. A Ariane está balançando a cabeça porque nós vamos começar, né, Ariane, um estudo clínico aqui com tratamento de rejeição crônica ativa. E é uma possível promessa para o ATC de 2024 ou 2025. Aqui é uma foto artística tirada pela Laila, que mostra muito mais o horizonte do que as pessoas que estavam no congresso, porque a gente às vezes ficava pensando, cadê a inovação? O que eu achei interessante é essa frase aqui, vamos trabalhar junto para aumentar o acesso ao transplante. Não tem um slide sobre isso, mas realmente os americanos estão refletindo bastante sobre a maneira de distribuir os órgãos que estão captados. Eles têm vários algoritmos, várias regras, vários números, e eles estão num momento de reflexão. Se isso vai traduzir em ação, eu não sei, mas pelo menos deu assunto para encher várias e várias salas e vários corredores. Na ausência de inovação, você faz reflexão. E o citomegalovírus também foi
um pouquinho decepcionante, né, Laila? A gente estava achando que ia ter bastante coisa, mas foi um simpósio satélite, uma sessão plenária, 2 apresentações orais e 14 pôsteres em transplante renal. Teve também uma sessão de os melhores artigos em transplante, infecção, que pincelou um pouquinho o CMV. Existem 2 drogas, maribavir e letermovir. Terapia celular foi super pouco falado e vacinas eu nem vi. Ninguém falou assim sobre vacina contra CMV. O que teve foram evidências de vida real, como eu uso, CMV refratário, CMV resistente, estudos em pediatria podem ser um futuro interessante e maneiras diferentes de fazer profilaxia, mas tudo muito cheio de interrogação e eu acredito que é uma excelente oportunidade do Brasil ocupar esse espaço, porque nós temos pacientes. Nós temos pacientes, nós temos CMV e nós temos gente para estudar isso tudo. Aqui, como eu falei, é a área comum, então vocês vejam que os stands estavam junto do pôster, estavam junto do coffee break. Como uma boa mineira, eu acho que isso é uma fórmula de sucesso quando a comida está junto das pessoas. Eu acho que isso é... Mas eu não precisei sugerir isso para eles, eu acho que eles já sabiam. Então, doutor Hélio, não vai ser uma sugestão para os próximos congressos. Mantenham que dá certo ter comida boa junto de pessoas boas. E aí eu vou terminar com isso aqui que eu achei incrível. Eu peço desculpas pela resolução, eu tentei melhorar ao máximo isso aqui, mas eu vou explicar para vocês. Essa apresentação oral foi de uma médica que chama Isabela Faria, ela é uma cirurgiã. E ela fez uma análise de banco de dados de 9.248 artigos publicados nas 5 principais revistas de transplante em 10 anos, 2012 a 2021. E ela olhou a autoria e as instituições. Sabe o que a gente põe? Autor, instituição, afiliação. Ela foi olhando isso. E ela foi colorindo o mapa. Então, as cores representam de onde partiu a autoria, quem é o dono do trabalho. E as linhas representam os coautores, os parceiros. E eu achei isso muito interessante. Então, em 2012, o mapa do mundo era roxo. Os Estados Unidos faziam os papers, desenhavam os estudos e faziam algumas colaborações e colaboravam com todo mundo, com a Índia, com a Austrália, com os brasileiros, mas o mundo era roxo. Vejam em 2021, e ela não trouxe dado de 2023, mas eu acredito que pode ter melhorado mais ainda. O mundo está colorido. Sim, os Estados Unidos continuam com a bolinha roxa maior de todas, tudo bem. As conexões realmente são mais frequentes, realmente é de onde parte, mas vejam só a Europa, a quantidade de conexão e o crescimento das bolinhas, que significa a quantidade de artigos de onde partiu, né? E vejam a América do Sul. O Brasil começou a aparecer no mapa como verde, como provedor de primeira autoria para colaboração. E aqui a gente tem Argentina, a gente tem Uruguai, a gente tem uns outros pontinhos também na América Latina. Então, eu acredito que na ausência da inovação, a colaboração pode trazer um caminho interessante. E esses encontros, ao acaso e essas discussões das dificuldades, elas podem trazer ideias novas e elas podem trazer daqui 5 anos, daqui 10 anos, inovação. E aí eu termino sem chorar, que o segredo é rodear-te de pessoas que te façam sorrir o coração. Então, estarás no País das Maravilhas. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Marina, por uma interpretação bem pessoal do Congresso. Não podia ser diferente. Bem peculiar. Nós vamos abrir, então, agora para a discussão com a plateia. E vamos começar com o doutor Celso Granato. Por favor, doutor Celso. Bom dia a todos, bom dia, Marina. Parabéns. Eu fazia questão de ver a sua apresentação, porque eu tenho acompanhado o seu trabalho e sei da sua competência e da sua dedicação à pesquisa e aos pacientes aí do Hospital do Rim.
né? Eu sei também como é difícil, Marina, fazer o que você fez. Eu já me atrevi algumas vezes a fazer esse levantamento de congresso, e realmente é muito difícil, porque ainda mais numa área como o transplante, que são tantos aspectos diferentes, então você conseguir assim pensar aquilo que é o mais importante, que você revela, não tem como não ser uma coisa pessoal, claro, né? Mas eu fiquei muito curioso, né? Como você sabe, na área que eu atuo mais de perto, teve alguma coisa que te chamou mais atenção na questão do diagnóstico do citomegalo no transplantado? Porque essa é uma dúvida que também acho que a gente tem há muito tempo, né? Você sabe bem disso, e a gente sente que a gente ainda está claudicando um pouco, né? Alguma coisa diferente te chamou a atenção nessa questão diagnóstica, não? Então, Celso, infelizmente não. Existiram alguns pôsteres, não foi nem apresentação oral, sobre o papel da imunidade celular pregressa no risco de CMV, mas não teve novidade. E o que teve de CMV foi muito mais concentrado nessa questão, talvez, da refratariedade, dos grupos de maior risco e da questão da profilaxia e diagnóstico e antecipação da doença. Foi vazio, foi bem vazio de novidade. Vamos aguardar o ano que vem, então, né? Muito obrigado, Marina. Obrigada. Doutora Elad. Bom, primeiro, obrigada, Marina, e parabéns, porque é extremamente difícil fazer isso, a gente sabe, né? E outra coisa é que, sim, fique tranquila, não tem como não ser a sua impressão pessoal, foi isso que foi solicitado, né? O doutor Hélio pediu para você fazer de propósito, porque ele queria ver como é que você reagiu, como isso funcionou em você. Tinha alguns comentários que eu queria fazer, e todas as vezes que a gente pensa, primeiro, acho que eu fui, nos últimos 5 anos, eu fui em 3 congressos americanos, por uma questão que eu vou comentar posteriormente, mas, assim, é muito difícil você imaginar que todo ano vai ter uma grande novidade, e que vai ser assim, todo mundo vai conseguir descobrir a pólvora todos os anos. Então, acho que a ideia é você ir acompanhando como estão as coisas, né? Então, isso, acho que talvez isso deixe a gente mais tranquila de que pode ser que apareça alguma coisa, mas pode ser que seja a mesma coisa do ano passado e mais uma vez, eu acho que isso deixa a gente tranquilo. Segunda coisa é que é muito infeliz a gente se comparar, por exemplo, com a população da oncologia, né? A gente tem uma doença que a gente, nefrologista, quer dizer que a doença renal crônica é epidêmica, é não sei o que mais, mas assim, ela é uma doença que é pouco frequente, né? E transplante é menos frequente ainda. Então, acho que o tamanho disso tudo e o tamanho desse congresso comparado com outro, a gente acho que teria que comparar com alguma coisa que fosse mais ou menos parecida. Com oncologia, a gente vai ficar anos, assim, vai ficar muito na poeira, e aí a gente fica muito triste, acho que não é muito, que é infeliz, né? Acho que uma impressão importante, que talvez até porque o doutor Hélio talvez possa dizer até melhor do que eu, mas nesses últimos 5 anos, o que eu gostaria de ressaltar, né, é que a busca por um biomarcador de monitorização imunológica, desde que eu era residente de nefrologia, a gente continua, é o graal, a gente continua e vai continuar buscando durante muito tempo, né? Então, portanto, as questões que você colocou de não existir o biomarcador, é porque ele não existe, e as dúvidas está se buscando isso. Talvez o que, para mim, foi mais marcante, né? Porque a gente viu surgir recentemente tanto a monitorização do cell-free DNA, como também se viu, por conta do desenvolvimento, acho que tecnológico, né? A gente utilizar os marcadores urinários, né? E hoje a gente já sabe, por exemplo, você mostrou o do sangue, mas existem outras combinações de você não monitorizar uma única molécula, né? E sim uma combinação de moléculas. E nós acho que evoluímos para sair de uma para uma combinação. Qual é a combinação? Acho que a gente ainda está trabalhando e nós não chegamos ainda, porque se chegasse seria seria assim, um evento gigantesco, que todo mundo já sabia disso, né?
Mas acho que para mim, o que foi marcante pensando nesses últimos 5 anos, assim, é que antes a gente via um marcador surgir, principalmente comercialmente, e aí ele começava a ser usado e, eventualmente, a gente via que ele não era aquilo que se propunha. O desempenho dele não era tão bom, né? E hoje, o que a gente vê é que a gente tem mais de um marcador disponível comercialmente, né? E que a gente não tem dinheiro para comprar, mas alguém tem, né? E acho que essa para mim foi a grande novidade, digamos assim, foi o fato de que a gente evoluiu para que a gente tenha biomarcadores que eles são promissores, medindo isso porque eles estão disponíveis comercialmente. Então, para mim, essa foi a grande diferença, assim, o grande evento em relação à inovação em relação aos biomarcadores é o fato da gente ter pelo menos 3 empresas que vendem esse teste, né? Se ele é bom ou não, acho que a gente vai precisar fazer, uma vez que foi feita validação interna e externa desses marcadores, a gente vê em vida real como é que eles de fato funcionam. Uma última coisa em relação a moléculas novas, né? Esse bloqueio do coestímulo, o bloqueio da interleucina 6, eles na verdade, já vem o Hélio sabe melhor isso do que eu, mas é o que vem se tentando ultimamente, porque a gente, de fato, tem respostas muito boas em relação à rejeição aguda, mas em relação à rejeição crônica é a nossa tarefa, e eu tenho certeza que isso não vai ser muito fácil, e em termos de imunobiologia, em termos de alvo, né, são os alvos mais promissores. E para finalizar, que você pediu para comentar em relação à apresentação oral, eu queria de fato falar que tanto o ano passado quanto esse ano, né, eu fui mostrar resultados do estudo ADERE Brasil, que acho que independente do fato deles terem, a gente pode medir o fato dele ter sido aceito para apresentação oral, que a gente vê que são menos de 3% dos trabalhos que são submetidos, eles são selecionados para apresentação oral, então isso é um resultado fantástico para nós brasileiros, né, termos 4 apresentações, e esse trabalho especificamente ter sido selecionado para apresentação oral, porque ele é um exemplo, e aí é muito feliz em relação, vai ao encontro ao que você falou com o seu último slide, porque ele é um exemplo do que nós podemos fazer quando trabalhamos em colaboração. Quer dizer, esse é um estudo que envolveu 20 centros brasileiros e que avaliou o comportamento do paciente em relação ao tratamento, né? A apresentação oral que eu fiz foi em relação ao paciente não seguir as consultas que haviam sido programadas, e essa foi uma coisa que foi feita, inclusive, por sugestão. Quer dizer, eu pensando no Dr. Walter, que ele diz assim, não adianta você ficar perguntando se o paciente toma ou não toma remédio, se ele não vai nem na consulta, se ele abandona o tratamento, isso talvez seja mais importante, e foi isso que eu fui mostrar lá. Mas eu acho que o mais importante é o fato da gente ter conseguido fazer esse trabalho, né, e mostra o quão importante, como a gente pode criar evidências muito mais robustas se a gente consegue nos juntarmos como comunidade transplantadora brasileira, né? Acho que esse é o principal resultado, e o fato dele ter sido medido cientificamente, ter ido para a apresentação oral, ele é uma vitória, ele é um resultado extremamente positivo para a comunidade transplantadora brasileira, independente do resultado e da forma de disseminação que ele vai ter, que tomara que seja uma publicação numa revista de impacto. Obrigado, Alete. Eu gostaria de trazer o Dr. Luiz para a nossa discussão. Nós tivemos a participação no congresso do Dr. Kim Soles, grande amigo do Dr. Luiz, e tentando passar, de forma geral, uma interpretação, parece que cada vez mais fica mais difícil interpretar e concordar com o diagnóstico do patologista. E parece que agora nós não temos 2 pacientes com o mesmo tipo de rejeição. Então, eu gostaria que o Dr. Luiz pudesse dividir conosco a sua opinião em relação a esse ponto, que é extremamente importante, porque nós não conseguimos desenhar estudos que possam responder perguntas objetivas se o nosso padrão ouro não é tão ouro assim. Fica aí agora.
Não vou fugir. Você continua pintando? Pintando? Agora eu desenho. Faz bem. Eu acho que isso é só uma constatação daquilo que, ao longo do tempo, está aparecendo muito mais claro. Na ausência de um recurso maior, ou seja, o conhecimento era determinado pelas impressões daquilo que ultrapassava o horizonte clínico, a histologia parecia ser a melhor forma de analisar qualquer coisa com profundidade, uma vez que ela escapava desse evento ou desse aspecto macroscópico ou da impressão clínica e partia para um mundo que era longe da expectativa ou da crença diagnóstica. E aí, durante muito tempo, o microscópio reinou, e ainda reina em alguns lugares, quando você não tem um determinado recurso, ele tem essa capacidade. Mas é óbvio que dentro desse ambiente biológico, as variáveis são muito grandes. E o microscópio, ele está ficando cada vez mais míope em relação a isso. Ele já não basta para poder compreender os aspectos. Porque isso tudo é reflexo, na minha opinião, desse pensamento cartesiano, que é o que eu vejo acontecer em todas as áreas. A divisão em partes cada vez menores e até chegar num ponto em que não se consegue mais esta divisão e, a partir daí, montar um raciocínio desta base, que seria a indivisível, o boson de Higgins, e, a partir daí, construir o conhecimento. Talvez seja o momento de repensar. Essa é uma reflexão. Será que esse método cartesiano é o melhor possível? É isso que nós temos que perseguir? E aí, a procura de moléculas, de marcadores biológicos, de encontrar o indivíduo ou a estrutura que seja culpada pelo processo todo, ou nós temos que mudar a nossa forma de entender? Histologicamente, está muito claro. As variabilidades individuais determinam aspectos de reação morfológica diferentes. E, obviamente, um paciente não rejeita do mesmo jeito que o outro. Era fácil no passado, quando a nossa base de conhecimento era menor. E aí nós empacotávamos este conhecimento em regras. E aí rejeição era celular, ou predominantemente celular, rejeição era humoral, ou predominantemente humoral, e daqui a pouco começou a ser mista. E é humoral, e é celular, e era isso que resolvia dentro de um contexto que faltavam outras informações. Eu acho que isso só mostra essa meio estagnação do conhecimento. Isso nós estamos ouvindo falar, o Hélio fala isso há muito tempo, que não tem novidade no Brejo da Cruz há muito tempo, né? E obviamente, isso é por conta desse pensamento que vai na verticalidade, procurando um elemento único que possa, a partir dele, desencadear um raciocínio mais ou menos lógico. Eu acho que a histologia ainda tem espaço. Ela tem espaço, talvez, como possibilidade de você fornecer uma visão genérica do ambiente, ou seja, aquela visão à distância. E, a partir daí, tentar selecionar que tipo de approach você vai fazer para procurar as razões daquele fenômeno. Porque tudo demora. Primeiro acontecem os eventos bioquímicos, depois os eventos funcionais, e só por último é que aparecem as manifestações morfológicas. Então, isso a gente já sabia desde o passado e fica muito claro. Acho que a histologia está pobre, porque ela usa um recurso que já está numa fase de obsolescência. O microscópio, para os filhos da Marina, vai ser uma coisa que vai estar no museu, dentro de uma caixinha de acrílico, e ela vai mostrar para os filhos e para os netos dela que isto era uma coisa que a mamãe ou a vovó usava para fazer diagnóstico no passado. Acho que ainda nós temos sobrevivência. Eu ainda quero ver o microscópio ainda na mesa descoberto, mas acho que isso é um prenúncio de que as coisas vão ter que mudar. A nossa cabeça vai ter que mudar em relação a isso. Esse é o meu sentimento. Pode ser que seja um pouco pessimista, mas o que a gente tem visto é que esse microscópio está ficando cada vez mais míope em relação a esse tipo de demanda diagnóstica. A não ser que a gente mude a nossa perspectiva, e que isso tudo seja um raciocínio não válido, ou seja, pensamento do mundo ocidental, cartesiano, não seja mais a forma de pensar as coisas. Aí vamos ter que mudar os paradigmas, mas por enquanto
eu não vejo muita saída, não vejo como escapar disso. Ainda bem que eu não faço muito patologia de transplante. O Lauro tem uma pergunta, um comentário, né? E só para lembrar para todos os presentes, o Lauro foi um dos primeiros a investigar biomarcadores urinários, né? Já há alguns anos, né, Lauro? E parece que o campo ainda não avançou o suficiente. Eu fico bem à vontade para poder comentar e fico triste pelo não ter participado, porque no Congresso americano tem um grupo que ainda se reúne numa sala separada e eles têm a gentileza de me convidar para poder participar disso. Não esqueceram de mim, não tem aquela história, né? Coisa boa, né? Não esqueçam de mim. Mas, enfim, por quê? Porque na ocasião nós trabalhamos no laboratório do Terry Strong e nós conseguimos usar uma técnica que até então não existia, de que pudesse detectar, aí, Hélio, na verdade, era marcadores usando sangue, né? Quer dizer, nós isolávamos os linfócitos e isolávamos moléculas do linfócito. Isso tinha a ver, claramente, com rejeição celular, né? E eu quero pegar aqui alguma coisa na conversa que a gente acabou de ouvir do Luiz. O Terry sempre achava que a gente tinha que olhar para o diagnóstico que os olhos não veem. Então, a contribuição dele foi exatamente isso, quer dizer, nós, antes do processo estabelecido, né, existem processos que antecedem na fisiopatogenia da rejeição, que a gente podia tirar proveito das novas técnicas para poder a gente fazer o diagnóstico precoce. E eu dei uma contribuição nisso, e digo-se passagem, claro, com a contribuição dele, acabou virando uma patente, etc. E, na ocasião, nós fazíamos um trabalho colaborativo junto com Suzanne Tiran, que seria a minha pergunta para a Marina. Eu não sei, mas eu não vi, e eu acompanhei. Esse ano não deu para acompanhar, porque o Suzanne Tiran, ele continuava com os marcadores dele, que é perfurina, granzema B, e ele sempre trabalhou nisso, quer dizer, provavelmente ele deve ter estava mediando, ou então fez alguma exposição nesse congresso. Então, na verdade, o que a gente vê atualmente, basicamente, são tentativas da gente de associar a clínica para responder o que nós temos nas nossas perguntas. Me parece, pelo que a Marina colocou do cell-free DNA, que está muito ligado aos trabalhos de rejeição aguda. Não sei, você pode depois falar um pouquinho mais, mas parece que está muito ligado na fase aguda de GF, que eu acho que para nós essa interrogação não é que tenha sido completamente esclarecida, mas parece que passou um pouco. Nós agora estamos tentando realmente pensar na função, na rejeição associada, rejeição aguda, né, mais subaguda, vou colocar assim, mas o termo mais adequado seria tardio, né, e inclusive com o prognóstico do enxerto, porque se nós sabemos que tem vários fatores que podem entrar nesse prognóstico a longo prazo, né, prognóstico a longo prazo, que é o que nós estamos lidando atualmente, e aí a gente lida com inibição pelas drogas e também fugindo da nefrotoxicidade, etc., tentando atuar nessa briga de palitinhos que a Marina colocou a gente aqui. Gostei do termo palitinho, é bem mineiro, né? Da ligação realmente entre o linfócito e a célula-alvo. Eu acho que a nossa visão ainda continua, nós ainda temos dúvidas, e nós continuamos na área, porque muitas vezes, e ainda voltando agora ao termo do Terry Strong, nós às vezes trabalhamos com coisas que nos ajudam a esclarecer outras coisas, things that help us to understand another things, quer dizer, provavelmente nós podemos estar contribuindo agora com esses marcadores, mas que poderão, se somando a outras tecnologias,
né? E a gente poder usar na prática. Todas essas pessoas que lidam hoje, ainda hoje, com os marcadores, não têm a certeza, a segurança de dizer que é esse, né, como a Marina bem colocou, que seriam, ou são esses os marcadores ideais. Eu acho que a coisa é um pouco complexa, porque a gente, quando coloca um enxerto que é um órgão diferente, né, ele desencadeia uma série de mecanismos, e aí a gente colocou agora um fator muito importante que o Luiz, ele se rendeu, né, Luiz, às novas evidências de que a rejeição moral, né, a rejeição moral mudou o curso da história, não tem dois só agentes ali de célula T ou célula B, não. Agora existem fatores humorais importantes. Então, só para poder tentar enxugar isso aqui, o fato de a gente poder hoje ter técnicas da urina, que foi desencadeado pelo Susan Tihan, da Cornell, que num estudo colaborativo conosco lá em Harvard, com o Terry na ocasião, ajudou, né? Mas existem umas fases, por exemplo, da urina que a gente precisa usar também marcadores no sangue. Então, que bom que a gente continua ainda tentando achar, pelo menos nos ocupando para achar a solução para a questão dos marcadores da rejeição e, consequentemente, se a gente conseguir detectar, a gente pode prever, né? Porque a grande questão que eu vejo na rejeição é prever não só a rejeição, como a evolução, o prognóstico do transplante. Nós continuamos com essa dúvida. Qual o receptor ideal para o paciente, qual o status quo? Eu acho que o HLA ainda continua bastante determinante, todos nós sabemos que a identidade do HLA, realmente o prognóstico é bem melhor, e existem escolas que nem a do Phil Halloran, que acham que a imunologia, quer dizer, todos esses aspectos, eles não são tão importantes quanto, existem outros fatores não imunológicos que também têm a ver com o prognóstico do enxerto. Mas eu fico satisfeito porque nós fizemos isso, e usando um termo aqui também, outra vez do Luiz, no século passado, né? As nossas publicações foram ali por volta de 98, século passado. E a gente vê que, para esse século, a interrogação ainda continua. É sinal de que a gente pode prever o futuro preparando o presente, né? E o que eu estou vendo agora é, de alguma maneira, esses marcadores voltarem à tona como sendo importante no transplante. E isso, eu ficaria muito à vontade, vou rever várias palestras desse congresso, porque eu não tive a oportunidade de ver, mas a minha pergunta para a Marina é específica, se ela viu contribuição nesse congresso do Susan Tihan Mahatma. E parabéns, porque realmente enxugar com a sua visão de um congresso tão complexo, trazendo para a gente aqui um enfoque importante do congresso, não é uma tarefa muito fácil. Enfim, eu fico satisfeito de que os nossos trabalhos, e o nosso lá na Harvard foi pioneiro, foi para o PNAS, e, enfim, teve uma evolução muito boa. Hoje está se mostrando bem amplo, mas eu não acredito em um marcador específico. Eu acho que é um conjunto do status daquele período, do enxerto naquele período. Daí a contribuição da tecnologia atual ajuda muito. E sem falar, inclusive, na tal da biópsia líquida, em que o fragmento ele é liquefeito e dali se veem alguns marcadores que podem ter a ver com rejeição. Quer dizer, o campo está aberto e o Congresso americano certamente vai trazer mais novidades no próximo congresso, e nós vamos aguardar para essa novidade. Muito obrigado, Marina, por ter trazido para mim e para nós esse tema de uma forma tão sucinta e clara. Obrigado. Marina, a palavra é sua para finalizar a nossa reunião.
Bem, agradecer, dizer que essa experiência é recomendável, então, participar de um congresso em qualquer época, eu acredito que é fundamental para a nossa formação. Fundamental nos desafiarmos a apresentar, seja de qualquer maneira, nos desafiarmos a ter contato com outra língua, nos desafiarmos a conhecer outras pessoas e estabelecer relações. E mesmo que não tenham grandes inovações, essa experiência, na minha opinião, é a mais válida de todas. Se desafiar a ter contato com outras pessoas e outros assuntos, né? E eu acho que é isso. Espero que o próximo ano tragam outras novidades. Antes de terminarmos, eu gostaria de anunciar a nossa próxima reunião. Na próxima terça-feira, o Dr. Giovanni Vieira da Silva nos apresentará protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas sobre hipertensão arterial no SUS. Conto com a presença de todos. Marina, se você quiser se despedir. Só se for com café. Tá bom. Muito Obrigada obrigado. a todos.